Então, galera, no vídeo passado nós reorganizamos os arquivos, né, da nossa aplicação. Então, nós deixamos aqui nossos arquivos separados em controller, rotas, para ficar mais fácil de entender o código, mais desacoplado, né? Separamos ali as responsabilidades de cada arquivo e implementamos também o método, né, post e o método get da nossa lista. Então agora vamos dar continuidade aí no desenvolvimento, né? Precisamos implementar o método put para fazer as alterações da lista e o método delete para deletar uma lista, né? Vamos fazer uma parte aí de deletar, um delete lógico, né? Não vamos apagar o registro do banco, vamos só colocar a flag delete igual a true. Ok, vamos aqui para o nosso código da nossa aplicação. Então aqui, só recapitulando, né? Temos as nossas rotas aqui agora. Já no arquivo de rotas, temos a nossa index, né, que chama a nossa aplicação. Temos aqui a nossa lista controller. Vamos então, dando continuidade, vamos partir para o método de alterar a lista. Então, vamos seguir na mesma rota que é o barra lista. Vamos duplicar ela aqui. Só que ao invés de ser um método get, quando nós tratamos de alteração, nós utilizamos o método put. Automaticamente nós vamos criar um método lá no nosso controller chamado put. A seguir aqui uma sequência lógica, né, de métodos e o método também relacionado a, ao tipo de método que vai vir na nossa request, né, o método do nosso controller relacionado aqui com o método da request. Vamos abrir aqui nossa lista controller, então. Vamos criar aqui o nosso método assíncrono, porque ele vai ter, né, uma comunicação ali com a nossa base de dados. O método put, ele vai receber uma requisição e um response. Ok. Esse método, ele... Vamos colocar ele dentro de um try catch aqui, né? Para a gente conseguir tratar o erro, se vier algum erro. Então, bora lá. Esse método, ele vai receber na nossa requisição dois parâmetros. Quais vão ser esses parâmetros? Então, eu vou criar uma constante aqui para receber esses parâmetros. E esses parâmetros serão a descrição, né? Descrição aqui, e o ID. Sendo que esse ID vai ser o ID da lista que nós queremos, né, alterar a nossa base de dados. Então, eu vou pegar aqui da request.body, que é o body da nossa requisição que vai vir. Então, vamos passar o ID da lista e a descrição no body da nossa requisição, né? Quem for chamar a nossa requisição, a nossa API aqui, vai passar a descrição e o ID no body da requisição. Ok. A primeira coisa que nós temos que fazer, e aí segue meio que o mesmo processo que a gente realizou aqui no Create, nós temos que validar se existe a nossa descrição. Porque se não existe a descrição, não temos o que alterar, né? Lembrando que a nossa lista ela é composta de descrição, aqui, ó, de descrição, de delete, né? São os dois atributos fora o ID da nossa lista. Então, nós precisamos o quê? Identificar se vê a descrição. A descrição aqui no nosso caso vai ser o único, é a única coisa que a, a pessoa que está chamando nossa API, né, na rota lista, ela pode alterar, a única coisa que ela pode alterar ali no método put é a descrição. Então, se existe descrição, nós damos continuidade. Outra coisa que nós vamos validar aqui é se existe o ID. Então, se existe o ID, nós damos continuidade também. Se não, vamos colocar um sinal aqui, porque a gente pode validar, né, retornando mensagens aí mais precisas, né, mensagens de erro mais precisas para o nosso usuário. Né? Então, nós podemos retornar uma mensagem que ele precisa informar a descrição, caso a descrição não venha, e uma mensagem que ele precisa informar o ID, caso o ID não venha. Então, vamos já tratar essas mensagens. Eu vou copiar uma mensagem aqui de cima, só para a gente agilizar o processo. Então, nós vamos retornar um 400 e vamos colocar dados inválidos. Por favor, informar a descrição da lista.
Só que nesse caso aqui não é a descrição. Vamos copiar esse aqui e vamos jogar no if da descrição, que é esse. Não, desculpa, no else da descrição, que é esse else aqui de baixo. Então, informar a descrição. Nesse aqui nós vamos pedir para ele informar o ID da lista. Ok. Tendo em mente, né, que aqui, né, nós já validamos tudo que tínhamos que validar, vamos partir agora para o método de alterar a lista, né, que é um método bem simples também do Firestore, né, que é onde nós chamamos aqui a nossa função, o await, né, juntamente com a função do Firestore. O await porque, né, ela vai demorar, é é um processo assíncrono, né, nós não sabemos quanto tempo o Firestore vai demorar, nós precisamos colocar um await aqui para nossa aplicação esperar a execução dessa função de atualizar a lista no banco, para depois darmos continuidade e retornarmos uma mensagem de sucesso para quem chamou a nossa API. Então vamos lá, Firestore Collection. Dentro da Collection nós vamos passar a nossa coleção, que é a mesma coleção que nós utilizamos aqui em cima, que é a coleção lista. Então, passamos a coleção lista. Dentro aqui, depois da coleção lista, nós vamos colocar doc. Por quê? Porque nós queremos, nesse caso, acessar um documento específico. Qual documento específico é esse que nós queremos acessar? O documento com o ID que nós recebemos na requisição. Após acessarmos o documento, nós vamos setar valores lá dentro. Então, a gente usa o método set. Esse método set, ele aceita um objeto e nós precisamos passar para ele um outro parâmetro aqui, chamado merge. Então, nós vamos passar merge. Nós passamos true. O que esse objeto, né, qual vai ser a composição desse objeto? Aqui dentro nós vamos passar os valores que nós queremos alterar lá no banco. Então vamos passar aqui descrição. Apenas passando assim já funcionaria. Por quê? Porque na nossa base de dados, nós vemos aqui na nossa lista, o nome do campo aqui, né, a chave do campo, chama descrição. Da mesma forma como nós estamos passando aqui. Então, ele subentende que tem que criar um campo descrição com o valor que vier aqui na descrição. Na descrição, né? Ou descrição aqui, porque a gente não estamos usando os caracteres aqui, né? C cedilha, gente. Ok. Vamos. Após finalizarmos isso, nós vamos aqui embaixo retornarmos uma mensagem para quem requisitou aqui nossa API. Então, res, ponto, vamos passar um status. Vamos passar um status 200. Vamos retornar um JSON. Da mesma forma como nós retornamos aqui embaixo. Vou até copiar aqui para a gente já agilizar. Um JSON com mensagem. E vamos passar uma mensagem aqui dentro. Lista alterada com sucesso. Ok. Então, temos as nossas validações de ID, de descrição. Caso dê algum erro aqui, nós vamos retornar o mesmo que nós retornamos. Eu acho que nas funções aqui de cima a gente não implementou um try-catch ainda. E a gente pode fazer isso aqui antes de testar essa de baixo. Mas vamos retornar aqui. Com status 500. Vai ser um erro interno aqui nosso. Então a gente depois pode tratar isso. Mas vamos por enquanto retornar um erro interno. Copiar essa parte da mensagem aqui. E vamos retornar aqui erro interno do servidor. Ok. Então aqui nós já temos uma validação dos campos que devem vir e uma validação caso aconteceu qualquer erro, né, da nossa aplicação, que a gente pode retornar isso aqui só para quem chamou a aplicação não ficar lá, né, sem uma resposta, né,
sem saber o que está acontecendo do nosso lado. Vamos fazer o seguinte, vamos recortar isso aqui, jogar dentro de um try catch também. E vamos copiar lá no nosso try catch o mesmo erro. Nós podemos até aqui, ó, concatenar, para ficar mais explicativo. E aí também, pois nós podemos até tratar esse erro, mas por enquanto vamos concatenar aqui. Eu vou colocar entre aspas invertidas aqui. Crase, né? Vamos concatenar o nosso erro aqui dentro. Nós conseguimos ter um retorno do erro também. Ok. Jogar aqui em cima também. Aqui também nós não temos um try catch. Vamos remover isso aqui. Né? Remover não. Vamos recortar. Colar novamente. E aqui no nosso aqui nós vamos colar o mesmo tratativa que nós fizemos aqui. Ok. Então temos aqui o nosso método put, get e o nosso método post. Podemos aqui nesse momento agora já testar para ver se o nosso método de alterar está funcionando. Vamos startar então aqui a nossa aplicação, abrir o terminal. Nós já estamos com o Nodemon aqui já, então vamos dar um npm run dev. Desculpa, vamos dar um npm e aqui para instalar. Formatei a máquina e copiei o projeto para cá sem o Node Modules, mas agora vai. npm run dev. Perfeito. Temos aqui startado. Nossa porta é a 3000. Vamos abrir aqui o Insomnia. Vamos primeiro listar, buscar as nossas listas aqui, né? Ok, trouxe as nossas listas. A gente pode ver aqui. Eu vou copiar aqui um ID, vou copiar um objeto desse aqui para a gente jogar, né? Para a gente jogar aqui no nosso método put, aqui, ó, alterar lista. Então eu vou colocar aqui que ele vai enviar um JSON. Vou colar. O que nós vamos passar nesse momento? Nós não vamos passar o false, né? Porque a gente quer alterar. Então ela chama lista de viagem, vou colocar assim, ó. Lista de viagem para a praia. Não, para a, vamos colocar aqui para Alagoas. Pronto. Lista de viagem para Alagoas. Estamos informando o ID e a nossa descrição nova. Correto? Então agora o que nós temos que fazer é... Vamos só verificar nossas rotas aqui, todos os nossos arquivos estão salvos. Método put aqui. Passando método put. Então agora vamos alterar a nossa lista. Então vamos enviar a nossa requisição. Lista alterada com sucesso. Vamos voltar aqui no buscar listas e vamos mandar ele buscar de novo. Nós podemos ver que a lista já foi alterada. Lista da viagem para Alagoas. Então, nosso método de alterar a lista está funcionando perfeitamente. Vamos então agora implementar o nosso método de deletar a lista, que é um método bem simples também, que na verdade nós poderíamos utilizar o método put, porque como a gente vai fazer uma parte de deletar logicamente, nós poderíamos colocar aqui dentro, né, um if verificando se ele informou, né, se ele queria deletar, né, se ele mandou um delete ou não. Então, assim, daria para improvisar nesse método. Mas como nós estamos dividindo a responsabilidade aqui dos métodos, né, estamos dividindo cada método com sua devida responsabilidade, nós temos nos métodos de request, né, é o método delete. Então, nós podemos ver aqui, ó, que nós temos um método delete.
quando fazemos a requisição, né? Podemos passar esse método aqui. E aqui nós podemos receber ele e implementar o que ele vai fazer. Mesmo que fique bem parecido com esse de cima, mas nós temos aqui uma responsabilidade dividida. E futuramente, se precisar implementar uma, uma regra de negócio diferente na hora de deletar uma lista, você não vai ter que mexer no método de alterar a lista, sim, somente no método de deletar. Então vamos criar aqui uma sync. Antes de tudo, vamos criar a nossa rota, né, de deletar. Então a gente vai vir aqui, vamos duplicar essa rota. Ela vai receber aqui o método delete. E vamos chamar aqui também de delete. Aqui dentro do nosso lista controles, vamos criar um método assíncrono chamado delete, que vai receber uma request e uma response, né? Ele pode devolver uma response. E, né, vamos ter um método try-catch aqui. Tem um bloco aqui try-catch para a gente conseguir capturar os nossos erros. Já vou copiar aqui nosso erro interno do servidor e jogar aqui no nosso catch. E aqui nós precisamos receber o quê? Quando nós formos deletar uma lista, nós precisamos saber qual lista nós queremos deletar. E para isso nós precisamos receber um ID. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos receber aqui vamos criar uma constante para receber um ID. E esse ID vai vir da requisição ponto params, né? Vamos receber ela via parâmetro ali na URL. E esse parâmetro vai chamar ID. Mas como nós vamos capturar isso na URL? Sim. Para nós capturarmos, né, esse parâmetro enviado na URL, nós precisamos especificar na nossa rota que esse parâmetro ele vai ser, né, enviado. Como nós fazemos isso? Na nossa rota de delete, nós vamos colocar um barra, dois pontos, ID. Isso indica que após a rota lista, nós vamos receber, depois do barra, um ID. E esse ID vai ser o ID da lista que nós queremos deletar. Essa é uma das formas de nós recebermos aqui parâmetros via URL. Existem outras formas também, mas nessa implementação aqui, para deletar, nós vamos receber dessa maneira. Lista, barra, depois do barra, nós vamos receber o que? O ID da lista que nós queremos deletar. E aí essa implementação fica dessa forma. Né? Ele vem na requisição como params, né? Dentro dos parâmetros. E nós conseguimos extrair ele dessa forma. Poderia colocar aqui também, né? Assim, e tirar isso aqui, também funcionaria. Então, inclusive, vou deixar aqui para a gente testar desse jeito. Feito isso, o que nós precisamos? Nós precisamos alterar, né, o status daquele atributo delete, né, aquela chave delete lá dentro da nossa lista. Então, eu vou criar um método await, né, para a gente chamar o Firestore. Ponto collect, vamos chamar a coleção que nós queremos alterar, que é a nossa lista, né. Vamos chamar o doc, por quê? Porque nós vamos alterar, fica o mesmo método da função de alterar ali acima, né? Nós vamos passar o ID aqui dentro, que é a lista específica que nós queremos alterar. E depois aqui nós vamos passar o método set, porque nós vamos setar um valor novo para o atributo delete. Então nós vamos passar aqui o atributo delete. E nós vamos passar dois pontos e vamos passar ele como true. E da mesma forma como nós estávamos fazendo lá, ao alterar a lista, né, a descrição da lista, nós precisamos passar aqui merge true, para identificar que ele não é para ele sobrescrever todo o objeto que está no nosso banco não relacional, que é para eles apenas alterar os valores, né? Ele não vai sobrescrever todo o objeto, ele vai sobrescrever apenas os valores que nós estamos passando aqui dentro. Então a descrição vai se manter a mesma, mas o status do delete vai ser alterado. Então nós colocamos aqui o ponto para finalizar nossa linha. E se o ID não for informado? Nós precisamos retornar também, né, para a pessoa que se o ID não foi informado. Então nós precisamos, vamos validar aqui, né, ID. Se ID, realizamos. Se não, nós devolvemos um erro falando para a pessoa informar o ID. Então vamos aqui, colar isso aqui dentro. Nós já temos aqui, ó, uma resposta para quando a pessoa não informa o ID.
Ah, mas como a pessoa vai saber, né, que ela precisa informar o ID na URL? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui tem que ser documentado no Swagger de alguma maneira, né? Você tem que documentar para a pessoa que for utilizar a sua API saber quais são os parâmetros que ela tem que passar para criar uma lista, quais são os parâmetros que ela tem que passar para alterar, né? O que que ela tem, qual URL ela tem que chamar para buscar todas as listas e qual, né, os parâmetros que ela precisa enviar e como ela precisa enviar para deletar uma lista. Então tudo isso é feito através da documentação, né? Nós aqui não estamos utilizando documentação, mas podemos depois, futuramente, implementar uma documentação para esse nosso to-do list. Se ocorrer tudo bem aqui, nós vamos retornar uma mensagem. Retornar aqui a 200. Retornar um JSON aqui. Eu vou aproveitar a mensagem aqui também. Ah, nós vamos colocar assim, ó, lista deletada com sucesso. Então nós recebemos o ID, validamos esse ID, alteramos o status do delete no banco e retornamos uma mensagem informando que, né, a lista foi deletada com sucesso. Bom, vamos agora salvar todos os nossos arquivos, estão salvos. Vamos aqui na nossa index, tranquilo. E temos a rota do delete aqui também. Só colocar ponto e vírgula aqui em tudo, para ficar bacaninha, apesar de não ser obrigatório no JavaScript. Mas deixa o nosso código mais organizado e padronizado. Ok, vamos agora testar isso lá no Insomnia, né? Temos aqui o delete, né? Temos o caminho lista, né? A rota lista. Vamos aqui no nosso buscar lista e vamos copiar esse mesmo aqui que a gente alterou o nome dele. Ó. A gente pode ver que o delete dele está como false. Vou só buscar aqui de novo para confirmar. Ó, delete false. Copiamos o ID que nós precisamos passar na URL. E no deletar lista, nós vamos colocar barra e passarmos o ID. Primeira coisa, vamos testar sem informar o ID. Correto? Então vamos dar um send aqui. Ele não achou nem a URL. Por quê? Porque não tem essa rota no nosso, uh, na nossa API. Vamos colocar só o barra e vamos dar um send. Ele também não achou. Por quê? Porque ele espera que nós informemos alguma coisa aqui, né? Um ID aqui. Então vamos informar o ID e vamos buscar. E ele manda lista deletada com sucesso. Por que que ele não caiu nessa nossa validação de ID? Porque ele não, quando nós não informamos o ID, é como se essa rota não existisse. Ele espera obrigatoriamente que venha um valor após o barra para cair dentro dessa rota. Como nós não, né, não informamos, ele não cai nessa rota. E depois a gente pode criar uma validação para quando não cair nenhuma rota, né, a gente retornar um erro bacaninha para o usuário. Sendo assim, nós verificamos que não é necessária essa validação aqui, já que ele só entra nessa rota quando tem um ID informado. Então nós podemos tirar isso, e nós ficamos apenas com isso. Vamos salvar e vamos testar novamente com outra lista, né? Vamos aqui buscar lista, vamos pegar essa segunda lista que é a lista de material escolar. Então, vamos aqui no delete, vamos passar ela e vamos lista deletada com sucesso. Agora vamos buscar aqui para ver se o status dessas duas não alterou. Podemos verificar que o status das duas foram alterados. Então nós temos aqui agora já implementado o nosso método de deletar e o nosso método de alterar uma lista, né? E as nossas rotas aqui. Ah, nos próximos vídeos nós vamos implementar a parte que está faltando, que é a nossa parte de itens. Né? Nós precisamos implementar o nosso CRUD de itens ainda, né? E dentro desse CRUD nós teremos esses métodos aqui também. Então nós precisamos implementar aí nosso CRUD de itens. É isso, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, compartilhem esse vídeo, ajuda bastante a gente, né? Motiva a gente estar
criando mais conteúdo, né? Mais visualizações, mais likes, incentiva a gente a estar criando mais conteúdo aí. Então, se você gostou, deixa o like, comenta aí se você já sabia como criar uma API com o Express, se esse vídeo te ajudou ou não. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou, devs!